Também não vai ser assim, no local exato onde estão as plantas, porque a gente não pode necessariamente deixar os adubos, os fertilizantes junto assim das plantas, porque ali é um ambiente úmido. E adubo com umidade não vai casar muito bem se for no período de armazenamento. Ele vai só ficar bem enquanto ele está lá dentro do vaso da orquídea, nutrindo as orquídeas. Durante a fase de armazenamento, precisa ser um local seco, de preferência, arejado também. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Pronta para mais um podcast? Tudo ótimo também e prontíssimo, Hamilton. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda você também ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter suas orquídeas floridas e saudáveis. Hamilton, eu sou a Rosemary. Rosemary, eu sou o Hamilton. E o tema do nosso podcast de hoje é maximize seu espaço, técnicas infalíveis para orquidófilos com pouca área. Eu acho que às vezes você é uma arquiteta, porque você vive com ideia de quebrar a parede, para aumentar espaço. Não é isso não que eu tenho que fazer no meu apartamento? Você sabe que eu moro em apartamento, né? Para fazer reforma é difícil. Não é por aí, não. A gente vai conversar um pouco hoje sobre como que as pessoas vão fazer para maximizar, para otimizar o espaço que elas têm quando elas moram num local razoavelmente pequeno, seja casa, seja apartamento, enfim. Seja um espaço restrito que ela tem ali para cultivar as suas orquídeas e também para guardar todos os materiais que envolvem o cultivo de orquídeas. Ah, então não é sobre reforma. E quando você fala de guardar materiais acessórios, às vezes as pessoas que não conhecem muito pensam que assim, vou cuidar de orquídea, é só a área do vaso, mas na verdade não é, né? Tem mais um monte de coisa que precisa considerar também, porque vai ocupar espaço, né? Vai ocupar um pouco de espaço, Hamilton, mas esse monte vai depender da quantidade de orquídeas que a pessoa tenha ou que ela pretenda ter para ela cultivar, né? Então, esse monte, às vezes é grande, às vezes é pequeno, e aí sim que a gente tem que pensar aonde que eu vou armazenar tudo isso. É a mesma coisa, Hamilton, dentro da nossa casa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de guardar os materiais de higiene, tanto da casa quanto os pessoais. Então, a gente sempre tem um lugar especial para a gente guardar todos esses apetrechos aí de sobrevivência nossa, né? E com as orquídeas, como elas também precisam sobreviver, porque elas também são seres vivos, nós vamos utilizar algumas coisas para o cultivo delas e então nós vamos organizar a casa ali para ter um cantinho para guardarmos esses materiais, tudo que envolve o cultivo das orquídeas, seja na parte nutricional das orquídeas ou seja na parte de cuidados propriamente dito com as plantas. Perfeito. E porque seria uma vantagem eu entender que eu sou daquelas pessoas assim, eu quero saber o que eu vou ganhar com isso, qual vai ser a vantagem que vai trazer para a minha atividade. Porque todo mundo tem essa vontade, né? Você vai fazer alguma coisa e fala, não, como é que vai ficar melhor essa atividade para mim se eu fizer isso? Então, entender essa coisa de maximizar o espaço, quais são as vantagens, quais são as facilidades que vão chegar para a minha atividade de cultivo de orquídeas? Em primeiro lugar, Hamilton, a gente vai conseguir desenvolver a nossa criatividade de organização. Se você tem lá uma área um pouco pequena, onde você vai ter que armazenar os seus produtos, seja adubos, fertilizantes, aqueles materiais que a gente usa para
podar as orquídeas, por exemplo, os materiais de poda e outras coisas mais, que são vasos, cachepôs, hastes e tudo mais. Você vai precisar organizar. Se ali na sua casa não tem espaço e você vê que você costuma fazer um amontoado de coisas ali, às vezes alguém da família até chega e fala assim, nossa, que bagunça! E normalmente a gente não consegue viver muito bem, assim, com tranquilidade no meio de bagunça, né? Porque quando o nosso entorno, assim, vira um caos, a nossa mente também vira um caos. Então, a gente precisa organizar esses materiais de uma forma, assim, bem harmoniosa, para que, ao acessar todo esse material, você acesse ele com mais rapidez, sabe tudo aonde que vai ficar, para depois você ir para o seu orquidário, e que a gente espere também que esteja tudo organizado, para você ter o seu momento ali com as suas orquídeas, com tranquilidade e paz. Agora, para você organizar esse seu espaço, como que você vai fazer? Se está tudo amontoado lá e você não tem espaço, você passa chutando os vasos, você passa chutando os potes de fertilizantes e vai colocando um por cima do outro, tá tudo ali no chão, nos cantos ali. E também tem outras preocupações, dependendo do local, você tem que ter cuidado com os pacotinhos de adubo que você usa ali, os fertilizantes, né? Então, vamos aqui usar a nossa criatividade para quê? Para a gente colocar alguns suportes na parede, por exemplo, para você colocar prateleiras, se tiver um espaço assim aéreo para você poder armazenar assim bem organizadinho os seus materiais de cultivo. Então, essa é a minha sugestão aqui. Colocar suportes na parede que você consiga fixar prateleiras, porque aí você aproveita todo o espaço aéreo e libera o chão ali. Assim, também não vai ser assim, no local exato onde estão as plantas, porque a gente não pode necessariamente deixar os adubos, os fertilizantes junto assim das plantas, porque ali é um ambiente úmido. E adubo com umidade não vai casar muito bem se for no período de armazenamento. Ele vai só ficar bem enquanto ele está lá dentro do vaso da orquídea, nutrindo as orquídeas. Durante a fase de armazenamento, precisa ser um local seco, de preferência arejado também. Então, aqui no decorrer da aula, a gente vai especificando melhor como pôr essa criatividade em dia. Muito bom, muito bom. Então, você já falou que não é para fazer reforma no meu apartamento, não vou precisar quebrar parede para aumentar espaço, e sim de organizar direitinho os espaços, eventualmente explorar alguma coisa mais para o alto. E tem alguma outra forma? Você falou de adubo, né? O adubo, a gente sabe que é um dos pilares aí, dos 3 pilares importantíssimos para você ter um bom resultado com as suas orquídeas. Tem alguma forma da gente economizar espaço com adubo? Tem sim, Hamilton. Dependendo da linha de adubação que a pessoa escolher, seja o químico ou seja o orgânico, não importa. De qualquer forma, ela tem que armazenar tanto um quanto o outro num local seco e arejado e, de preferência, em recipientes que estejam assim tampados. Porque, vamos falar do adubo químico. Se você for armazenar num pote e deixar aquele pote aberto, vai acontecer algumas coisas assim meio inconvenientes com aquele adubo, porque ele tem a sua formulação química que, em contato com o oxigênio, né, com o ar, quando você deixa o pote aberto, ele vai começar a absorver a umidade do ar. Então, ele vai umedecendo e ele vai ficando assim meio melado e, com o tempo, ele pode ficar empedrado também. Isso daí vai prejudicar a sua eficiência e também o manuseio para a pessoa poder aplicar esse produto depois. Então, de preferência, colocar em potes ou de vidro ou de plástico, porque o adubo químico ele é corrosivo e com o tempo, se você tampar o produto em um pote de vidro que tem aquelas tampas assim metálicas,
ela vai ficar enferrujada e também vai causar alguns problemas para você depois. Então, vamos dar preferência sempre ou para o vidro ou para o plástico. Normalmente, quando a gente compra esses produtos químicos, esses fertilizantes químicos, eles vêm dentro de uma caixinha de papelão e embrulhado lá dentro da caixa em um saquinho de plástico fechado, né? Então, ele não está em contato com o oxigênio, mas a partir do momento que você abre o pacotinho de plástico, depois você tem sempre que mantê-lo bem fechadinho, para não causar esse tipo de problema no seu adubo. E com o adubo orgânico, é a mesma coisa, a gente vai utilizar o produto e a gente vai sempre mantê-lo dentro de um potinho, fechado também, para que ele não absorva tanta umidade e para que ele não faça assim o crescimento dos micro-organismos antes da hora. Porque enquanto o adubo orgânico está ali guardadinho, num pote fechadinho, os micro-organismos estão adormecidos. E eles vão entrar em atividade, e eles devem entrar em atividade apenas quando você levar para o orquidário, colocar nos vasos das suas orquídeas e oferecer a umidade, tanto ambiente quanto dentro do vaso. Aí sim eles vão acordar e eles vão começar a fazer todo o trabalho para as suas orquídeas. Então, independente de qual forma de adubação você escolha, você tem que proteger e armazenar corretamente esses produtos lá no seu cantinho, que a partir de hoje eu espero que você comece a manter assim bem organizadinho, para resolver essa preocupação na sua cabeça quanto a espaço para armazenar os seus suprimentos e as suas ferramentas de trabalho também. Então não deve ser no mesmo lugar das orquídeas. Até porque eu fico imaginando, né? Se você é uma pessoa que cultiva orquídeas e os seus amigos, os seus parentes sabem que você cultiva orquídeas, cada vez que alguém vai na sua casa quer ver como estão suas orquídeas. E aí você vai levar essas pessoas para o mesmo lugar que tem as ferramentas, os vasos, a sua tesoura de poda, o seu saco de adubo. É esquisito isso, né? Tem até esteticamente deve ficar mesmo em outro lugar, né? Até meio escondido. Hamilton, e é meio estranho também, é um pouco desagradável até, porque eu já visitei muitos orquidários ao longo da minha vida, né? E eu já visitei orquidários profissionais e orquidários amadores também. E em muitos desses orquidários amadores que eu tive o prazer de conhecer, eu vi, assim, muita desordem, vamos assim falar. Não que eu esteja assim criticando, mas quando você vê vasos empilhados pelos cantos, debaixo das bancas e às vezes jogados até pelo chão, que às vezes não deu tempo da pessoa captar, guardar, substratos também, restos de substrato que cai e vai ficando, e mesas assim onde a pessoa às vezes lida ali com as plantas, substrato velho misturado com substrato novo e vaso sujo com vaso novo, tesoura ali em cima da banca, eu já vi tudo isso, Hamilton. Então, a hora que você chega, você fica assim meio impactado, sabe? O teu cérebro capta assim uma sensação de bagunça mesmo. Agora, quando você chega num ambiente assim mais organizado e você vê as bancas limpas, com as plantas em fileirinhas, organizadinhas, você sente, o seu cérebro capta aquela sensação de organização e você se sente melhor ao ver tudo aquilo, né? Então, a ordem gera a ordem para nós na nossa mente também. Então, a gente sempre preza por isso, manter a organização e evitar entulhos e lixos acumulados no orquidário. Então, hoje nós estamos falando de organização da nossa despensa de produtos para o orquidário. E isso vai manter a ordem, tanto dentro da nossa casa, ou seja, o espaço que for que você escolheu para ser a sua despensinha ali dos seus produtos para as orquídeas. Vamos manter a ordem e a organização. Muito bom, muito bom. E você já falou, então, que tem uma oportunidade muito legal aí de otimizar o espaço, porque você vai organizar, no lugar de um espaço, você vai organizar dois, que seriam o espaço onde as orquídeas estão ali expostas, né? E o lugar onde tem todo o material de suporte para aquilo, né? O adubo, os vasos, os substratos, tudo isso aí.
Então, isso é bem, bem importante, né? E é uma oportunidade muito legal, porque o que você aprende ali na organização das orquídeas, você pode aplicar em outras áreas da sua casa, no seu escritório, como você organiza, o que você usa de primeiro, o que você usa como suporte, aí pode ficar guardado em outro lugar, enfim, isso tudo é muito legal, eu entendo que é muito interessante. Agora, você já falou de visitas que você fez em orquidários, mas o orquidário, a gente está falando aqui já supostamente, né, que tem um espaço maior. E quando você visitou, e já teve caso de você visitar coleções de orquídeas pequenas, assim, em casa, em apartamento, e encontrou as duas situações de organização e desorganização, e conta um pouco de cada uma delas. Sim, Hamilton, já encontrei de tudo. Já visitei diversos orquidários, tanto profissionais quanto amadores, e geralmente nos amadores você encontra todo tipo de situação. Eu já encontrei aqueles bem organizados, aquelas pessoas assim, bem fissuradas mesmo por manter a ordem, né? As bancas todas organizadinhas, os vasos assim por tamanhos, as orquídeas por tamanho. Então você vê aquela simetria assim, e ela dá uma sensação de bem-estar realmente. Agora eu já vi também orquidários pequenos e bagunçados que pelo tamanho, não era necessariamente para estar daquele jeito, né? Com vasos por debaixo das bancas, plantas às vezes meio que você precisa replantar, ou que está meio adoentadas, assim, encostada pelos cantos do orquidário, e vasos sujos, amontoados, sem falar que, em outra aula, nós vamos falar especificamente sobre a organização do orquidário, que esses vasos entulhados, assim, amontoados pelos cantos do orquidário, às vezes se a pessoa não tem ainda um local exato para guardar tudo aquilo, ela vai deixando ali. Isso aí pode acarretar outros tipos de problemas também para o orquidófilo, né? Pode ter acúmulos de insetos ali, acúmulos de lesmas e caramujos, acúmulos de cobras e sapos, algumas coisas assim que gostam de morar em locais úmidos e meio escurinhos. Então, eles vão ficar debaixo dos vasos, né? Eles vão se aproveitar também ali do espaço. Então, quanto mais limpo o orquidário estiver, melhor. Perfeito, perfeito. E isso mesmo em espaços bem pequenos, assim, tipo no apartamento. Sim, Hamilton. Isso tudo vai depender da ordem dentro da pessoa, né? Se a pessoa é uma pessoa desorganizada, ela vai ser desorganizada em tudo, seja na sala, na cozinha, no banheiro, e isso vai se refletir também no orquidário e lá no espaço onde ela guarda os produtos e os equipamentos que ela vai utilizar no cultivo das orquídeas, né? Então a gente tem que começar por ali, orientando a pessoa a organizar a sua despensa ali de cuidados com as orquídeas, porque assim ela consegue também levar essa sensação de organização e ordem para o restante da sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, e assim ela vai também criando esse hábito de manter tudo organizado, e a organização dá uma sensação de bem-estar para a gente realmente. Perfeito. E eu acredito até que as próprias orquídeas devam perceber isso, né? Essa organização, isso deve gerar um ambiente com uma energia mais carregada, se estiver desorganizado, mais leve, se estiver organizado, e isso deve refletir também no desenvolvimento das orquídeas, né? Confere ou estou viajando? Confere, Hamilton, confere. Faz pouco tempo nós fizemos uma aula aqui falando sobre as ervas daninhas dentro do orquidário. Se você vê um monte de ervas daninhas se proliferando, crescendo dentro do orquidário, então você já pode esperar que outras coisas mais vão estar bagunçadas ali na vida do orquidófilo também. Então, a gente tem que começar por aí, organizar o orquidário, organizar o espaço da despensa do orquidário, onde a gente vai guardar todos os materiais, e a partir daí a pessoa vai reorganizando o restante da vida dela também, porque a orquidofilia nada mais é que isso, Hamilton, para isso, para a pessoa
se reequilibrar, é encontrar o seu bem-estar, a sua calma, a sua paz, e conseguir transmitir tudo isso para o restante da sua vida, para a sua família, para o outro trabalho que talvez ela tenha, e assim por diante. E sem pagar terapeuta, né? Sem pagar terapeuta e sem pagar faxineiro também, Hamilton, porque não tem necessidade de você especificamente pagar um faxineiro para ficar limpando o seu orquidário e pegando os vasos e guardando. Se você tiver, por exemplo, uma coleção razoavelmente pequena, né? Não estamos falando aqui dos grandes orquidários comerciais, que aí sim demanda mão de obra, é claro, né? Uma pessoa só para dar conta de tudo é muita coisa. E para manter as plantas bonitas e saudáveis, precisa de mãos, né, Hamilton? Precisa de mãos para cuidar delas, porque um dia tem 24 horas, mas vamos supor, 1000 plantas demanda tempo para você mantê-las todas bonitas e saudáveis, né? Agora, quando o espaço é pequeno, as plantas são poucas, 100 plantas, 200 plantas, mais ou menos, então não tem necessidade de mais que uma pessoa para cuidar disso. A gente consegue, conforme o tempo que cada um tem, dar uma passadinha lá e já ir mantendo a ordem. Usou um vaso, substituiu um vaso, trocou o substrato, tira dali, já retira, coloca no lugar certo, coloca no espaço onde você vai lavar esse vaso, se for reutilizar, esterilizar todo esse vaso, esterilizar os equipamentos, deixa tudo organizado. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas, né, na sua vida. Então, sim, Hamilton, sim. E isso daí vai sempre representar um ganho de tempo na nossa vida. Eu estou lendo um livro chamado Hábitos Atômicos, então ele ensina para você ganhar tempo na sua vida, nas suas atividades, manter sempre a organização. Quando você termina uma tarefa, deixa tudo organizado para quando você chegar lá, naquele local amanhã e começar tudo de novo, você encontrar tudo organizadinho e pronto para você já ir para a sua atividade, assim você não perde tempo. É a mesma coisa, você, por exemplo, dentro de casa, você foi lá, usou o banheiro, já deixa tudo limpinho, porque a próxima vez que você for utilizar, você chega lá, já vai estar tudo limpinho. Na cozinha é a mesma coisa, né? E assim vai. No orquidário é a mesma coisa, Milton. Quanto mais organizado a gente deixar a nossa despensinha também, a gente vai ganhar tempo. Você chega lá, você sabe onde está cada produto, na sua ordem que você vai utilizar. E depois de usar todas as ferramentas, principalmente, deixar todas esterilizadas. Já fica mais fácil o seu próximo trabalho. Você chega. Depois, quando você for reutilizar os instrumentos, principalmente as tesouras de poda, você vai utilizar álcool para você esterilizar, mas sabendo que, quando você terminou aquela tarefa, que você mexeu com uma planta lá que estava meio com alguns problemas, seja de fungo, alguma coisa assim, você já fez a esterilização prévia, mas antes de começar tudo de novo, você limpa e já está tudo pronto. Você vai ganhar tempo com isso. Perfeito. E, Rose, quando você fala dessa questão de organização, eu imagino que tenha algumas pessoas que falam assim, já vai ela me falar para eu comprar o potinho colorido da marca tal para guardar o adubo tipo 1, o outro potinho para guardar o tipo 2, lá vai mandar comprar essas coisas caras aí. É isso mesmo? Você precisa ter essas coisas caras para organizar, comprar uma estante de mogno da Birmania para para fazer as suas prateleiras? Você precisa fazer isso? Não, né? Não, Milton, não tem necessidade. Se a pessoa não quiser fazer um investimento assim um pouco maior, comprar equipamentos assim mais caros, não tem necessidade. A gente consegue fazer algumas reciclagens dentro de casa. Ou, por exemplo, um potinho de maionese que você esvaziou e está lá, não precisa descartar, colocar lá na caixa dos reciclados. Você mesmo pode reciclar, você mesmo pode utilizar, porque é um pote de plástico, a tampa é de plástico, você pode usar os seus adubos ali dentro para ficar armazenadinho tudo em ordem. Quando eu descarto aqui os meus potes de maionese, eu já coloco tudo lá na minha mesa de trabalho e vou colocando um em fileirinha do outro, porque aí eu vou usando e etiquetando, e assim eu já sei onde que estão os produtos que eu vou usar, quando é assim, em quantidades menores, né? Fica tudo mais organizado.
Tá, então dá para você fazer com reciclagem de material, você não precisa ficar comprando coisa, então isso é uma crença limitante, né? Isso é uma desculpa que a gente dá às vezes para não fazer alguma coisa, fica botando um empecilho que, na verdade, ele não está ali na frente, a gente que está criando aquilo, né? Sim, Hamilton, sim. E, por exemplo, quando a pessoa que está cultivando as suas orquídeas, ou que está no início ainda, ou que ela mora numa casa pequena, ou num apartamento que seja, e tem pouco espaço, ela também não necessariamente vai ter muitas plantas ainda, porque se ela mora num local pequeno, ela não vai comprar um caminhão de orquídeas de uma vez só e colocar lá dentro, né? Então a gente já pensa que se ela tem uma quantidade X de plantas, ela vai precisar de uma quantidade X de produtos para nutrir aquela orquídea, por exemplo, né? E nem tantas ferramentas assim, ela não vai ter necessidade de comprar para trabalhar com aquelas plantas ali. Então, são poucas coisas, principalmente porque se você tem poucas plantas, não tem necessidade de você comprar um saco de 20 quilos, por exemplo, de fertilizante para as suas orquídeas. Não tem necessidade. Você vai usar pouquinho, elas vão comer pouquinho nutriente ali, né? Pouquinho adubo que você vai dar para elas. Então, o espaço que você vai precisar ali para guardar todo esse material não vai ser tão grande assim. Você fixa lá uma cantoneira na parede, coloca uma tábua, e ali já vai caber bastante coisa que dá para você nutrir bastante orquídeas. Então, não é assim uma coisa muito preocupante, né? Essa é uma crença que às vezes as pessoas têm, que vai usar muita coisa para nutrir as suas orquídeas, e às vezes fica até empacadas mesmo, né? E não trata das suas orquídeas direito, com medo de comprar uma caixa de adubo, não ter aonde pôr, e às vezes deixa até as poucas plantas que ela já tem passando fome, né? Passando necessidades alimentícias, e aí vai decorrer outros problemas para essas plantas, principalmente a deficiência nutricional. E a deficiência nutricional vai causar o quê? Um desenvolvimento fraco nessa planta e péssimas florações depois também. Então, a gente tem que pensar na nutrição adequada para essas orquídeas. E essa coisa de comprar o adubo, não, eu economizei. O quilo do adubo, se eu comprasse um pacote pequeno, estava R$ 15. Aí eu comprei um saco de 10 quilos e paguei R$ 5. Olha como eu economizei. Só que você vai perder aquilo tudo, né? Porque você tem poucas plantas. Onde é que você vai usar um saco desse tamanho aí de adubo, de nutriente? Então, é uma economia que não é das melhores a se fazer, né? Hamilton, mas existe também algumas alternativas para isso, né? Porque, olha, Hamilton, o ser humano, ele é um ser sociável, né? O ser humano gosta de fazer amizade com outras pessoas. Olha aí, Hamilton, uma oportunidade de se conectar com outros cultivadores de orquídeas que têm mais espaço, que têm aonde armazenar os seus produtos com mais tranquilidade. Faz uma parceria, faz uma amizade, faz ali uma boa conversa e compartilha dos materiais. É possível, Hamilton, você, por exemplo, combinar com essas pessoas. Você troca, por exemplo, substratos, você troca fertilizantes. Então, não tem necessidade nem de você armazenar tudo isso na sua casa. É possível, através da socialização com os outros orquidófilos. E quando você estava falando, me veio até a ideia. Imagina que você, uma orquidófila pequena, que você não é, né? Mas eu também estou começando. Aí a gente combina, Rosa, eu vou comprar o adubo e você vai comprar o substrato. E aí a gente racha meio a meio. Pronto. Supondo que o preço seja o mesmo. Então, se você conhece outras pessoas que cultivam, você pode fazer isso também, né? Para otimizar o seu espaço. No lugar de ter um saco gigante de adubo, um saco gigante de substrato, um saco gigante de vaso, que seja, você arruma 3 pessoas e aí divide, cada um compra uma coisa só e compartilha com os outros. Sim, Hamilton, com certeza, porque assim você não precisa ficar armazenando todo esse substrato. Você já avalia mais ou menos a quantidade que você vai utilizar para você replantar tantas plantas que você tem lá necessitadas de replantio. Então, você replanta todas elas e não vai ficar aquele estoque lá
necessariamente guardado ali 1 ano, 2 anos, não precisa, você consegue, através das suas amizades, fazer essas trocas. E isso, Hamilton, é muito importante quando a gente, principalmente, entra em um grupo de orquidófilos ou uma pequena associação de orquidófilos, porque lá a gente aprende a fazer esses compartilhamentos. E, às vezes, até mesmo com as ferramentas de trabalho, é possível você fazer um compartilhamento. Basta combinar lá com cada pessoa, né? Porque, por exemplo, uma tesoura, se você tem 2, 3 plantas ali para você replantar, às vezes não tem nem necessidade de você comprar uma tesoura. Faz lá uma combinação com o seu colega orquidófilo, ou você empresta, ou você aluga, enfim, tem que usar a criatividade aí, né? Aí você usa aquela tesoura, depois você devolve nas mesmas condições, é claro. Sim. E assim não tem necessidade nem de você fazer uma despensa lá para os seus materiais. Muito bom, muito bom. Rose, então, eu tomei a decisão de começar a minha pequena coleção de orquídeas. Eu não tenho nenhuma, e eu tenho um espaço na sacada do meu apartamento. O que eu não devo fazer se eu quiser essa otimização de espaço? Comprar aquelas orquídeas que são de tamanhos assim muito avantajados. Se você tem uma área restrita, dê preferência para as orquídeas de porte mais compacto, até mesmo as mini orquídeas ou as micro orquídeas. Com isso, você vai ganhar tanto ali no seu espaço, dá para você ter mais quantidades de plantinhas, uma diferente da outra, e também vai ganhar lá na sua despensa, que você não vai precisar de tanto espaço, porque as micro orquídeas, as mini orquídeas e essas outras orquídeas mais compactas, elas vão demandar de pouca quantidade de nutrientes para elas. Então, você vai ter um uso, assim, bem pouquinho mesmo de alimento para essas orquídeas. Precisando, é claro, de pouquinho espaço para você armazenar os seus produtos. Perfeito. Então, você já falou o que eu não devo fazer, falou o que eu devo fazer, e pelo que eu entendi, quando a gente considera o espaço, você tem que considerar um espaço para a orquídea propriamente e um espaço para os acessórios, que pode ser, no começo, eu acredito que é um volume pequeno, cabe numa caixa, então você tem que deixar um espaço para pôr numa caixa, com tudo dentro, e deixar em outro ambiente, né, por conta da umidade que você falou, é isso mesmo? Sim, Hamilton, com certeza. Olha, primeiramente, o que você vai usar quando você tem poucas plantas? Algumas etiquetas, que são pequenininhas, ocupa pouco espaço. Se você quiser prender essa etiqueta ou em uma parte da planta ou na beiradinha do vaso, você vai usar aqueles fitilhos, sabe aqueles fitilhos que às vezes vem lá do mercado num pacotinho de biscoito? É aquele tipo de fitilho, com plástico por fora e um fiozinho de arame por dentro, né? Então, é um fiozinho de arame encapado, porque aí não vai prejudicar a sua orquídea. O que mais que você vai utilizar? Um mini spray, aqueles frasquinhos de borrifar, porque você periodicamente vai ter que borrifar ou um fertilizante foliar ou então um repelente lá nas suas orquídeas, né? Então, você vai precisar disso. Você vai precisar de alguns vasos também. Às vezes, não necessariamente você precisa estocar esses vasos. Você adquire apenas aqueles que você vai utilizar no momento. Mas, se você gosta de estocar alguns ali, também coloca numa caixinha e assim. Se você quiser também pendurar esses vasos, você vai precisar de suporte. Se você quiser deixar para o suporte ali guardadinho, para você prepará-lo em outro momento que você tiver mais folga, você deixa ali dentro da caixinha também. E se você quiser aguardar até o mês que vem, você deixa lá, tem que ter um lugarzinho para ele. Ou se você quiser adquirir e já usar, você vai evitar ficar acumulando e guardando. E outras coisas mais, uma caixinha específica para você pôr os fertilizantes, os adubos, não deixe necessariamente guardado na mesma caixinha que as suas ferramentas de trabalho, né? Para evitar algum tipo de corrosão, algo assim. Então, você vai colocando tudo organizadinho ali, o que você for precisar para as suas orquídeas. Muito bom, muito bom. Olha, Rose, Mary Kondo que se cuide, hein? A organização aí ficou bem legal. Rose, foi muito legal hoje a gente conversar.
E queria que você dissesse aí para quem está assistindo a gente, onde é que encontra mais informações sobre outros temas, sempre relacionados com o cultivo de orquídeas. Você encontra essas informações no nosso canal do YouTube e a gente sempre traz conteúdos novos todas as semanas, de preferência às terças e quintas, às 20 horas, amigo. Então, se você está chegando no canal agora, se você está visitando pela primeira vez, você pode maratonar os conteúdos e depois deixar as suas perguntas ali nos comentários, que a gente volta, tira suas dúvidas e compartilha também mais conhecimentos com vocês. Então, anota lá nos comentários todas as dúvidas. E também, Hamilton, a gente convida para compartilhar e para curtir os vídeos. E se a pessoa tiver alguma curiosidade e quiser sugerir um tema, também pode? Claro, Hamilton, com certeza. É só anotar lá nos comentários que aí a gente volta com novos conteúdos. Muito bom. Rose, muito legal a nossa conversa hoje. A gente se encontra num próximo episódio do nosso podcast e uma ótima semana para você. Muito obrigada também, Hamilton, e até a próxima semana e até o próximo episódio, com certeza. Boa noite também, muito obrigada. Um beijo. Beijo.